meu nome é Mariana Natal Debit, sou estudante pela Universidade Católica de Brasília, sou bolsista pelo CNPq. O tema do meu projeto é a otimização do meio de cultura MMP para a produção de peptinas por Penibacillus elgi AC13. Fui orientada por Simone Campos Dias e Rosiana Andrade da Costa. Quem colaborou com este projeto foi Marise Leite Mendonça. Penibacillus elgi AC3 produz lipopeptídeos antimicrobianos, as pelgipeptinas. A família das pelgipeptinas é composta por 4 isoformas de lipopeptídeos cíclicos produzidos por via não ribossomal. A gente percebe nessa tabela que, dependendo da isoforma, varia as massas moleculares. E também que os lipopeptídeos são uma cadeia de aminoácidos ligados a uma cadeia de ácido graxo, em que difere as isoformas são os resíduos da segunda posição e também o tamanho do ácido graxo. Quando foi desenvolvido esse meio MMP, a gente percebeu que há o excesso de carbono. Então, o objetivo desse projeto é otimizar a composição do meio MMP para a produção de pelgipeptinas por Penibacillus elgi AC13 de forma a reduzir o excesso de carbono sem prejudicar a produção de pelgipeptinas. Foram preparados 7 tratamentos, na qual houve modificações nas concentrações de carbono, nitrogênio e valina, e também contendo o controle, que é a composição original do meio. Os tratamentos foram inoculados a partir de um pré-inóculo em células vegetativas, partindo-se de uma densidade ótica de 0,01, incubada a 37 graus Celsius e 200 RPM. As alíquotas foram coletadas no tempo 24 horas, 48 horas e 72 horas, para se avaliar a biomassa pelo método peso seco e também o consumo de carbono e a produção de pelgipeptinas pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC. Para os estados gerais, os tratamentos foram comparados com o controle. Analisando cada tratamento separadamente, a produção de pelgipeptina não apresentou diferença estatística entre os tempos 24 horas, 48 horas e 72 horas. Nesse segundo gráfico, a gente percebe que o único tratamento que apresentou diferença significativa em relação ao controle foi o tratamento 4, e que esse mesmo tratamento 4 tem uma maior produção de pelgipeptinas em relação ao controle e também em relação aos outros tratamentos. Em relação à biomassa, o tratamento 1 é o único que é igual estatisticamente em relação ao controle. Os outros tratamentos são diferentes em comparação ao controle. O tratamento 4, que é o que teve maior produção de pelgipeptinas, tem uma produção de biomassa inferior em relação ao controle. Em relação ao consumo de glicerol, que é a nossa fonte de carbono, nota-se que não há diferença significativa estatisticamente entre o controle e os tratamentos. Concluímos que o tratamento 4 apresentou maior produção de pelgipeptinas, apesar de produzir biomassa menor que o controle. E dessa forma, atingiu o objetivo, que foi reduzir a concentração inicial de carbono sem prejudicar a produção de pelgipeptinas.